Olá, bom dia, bem-vindo ao nosso canal, curta, compartilhe e nos abençoe com sua companhia, aproveite bem o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de Éfeso, cidade antiga, Turquia, atual Turquia hoje. Éfeso foi uma cidade grega antiga, na costa do Jônico, 3 km a sudoeste de seu sul, província de Esmirna, na Turquia. Foi construída no século X a.C., no local da capital anterior, Arzua, por colonos gregos jônicos. Durante a Era Grega Clássica, foi uma das cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República Romana em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população de 250 mil habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo da época. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, terminado ao redor de 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso, um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, ou comunidade messiânica, que são citadas no livro do Apocalipse. O Evangelho de João pode ter sido escrito aqui. A cidade foi o local de vários conselhos cristãos do século V. Podemos ver o primeiro e segundo concílio de Éfeso. A cidade foi construída em 263 pelos godos, uma tribo germânica, e apesar de ter sido reconstruída, a importância da cidade como um centro comercial declinou conforme o porto foi lentamente assentado acima pelo rio Caístro. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto no ano 614. As ruínas de Éfeso são uma atração turística internacional e local, em parte devido ao seu fácil acesso a partir do aeroporto de Adman Menderes ou do porto de cruzeiros de Kasadashi, cerca de 30 quilômetros ao sul. Em 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, citou para a Educação e Ciência e Cultura, integrou Éfeso na lista de Patrimônio da Humanidade. E temos uma história. A cidade era célebre pelo templo de Ártemis, construído por volta de 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo. O templo foi destruído juntamente com muitos outros edifícios em 401 d.C. por uma multidão liderada por João Crisóstomo. O imperador Constantino reconstruiu boa parte da cidade e ergueu novos banhos públicos, porém a cidade foi novamente destruída parcialmente por um terremoto em 614. A importância da cidade no centro comercial diminuiu à medida que o seu porto começou a ser assentado pelo rio, assoerado pelo rio Caístro, Pequeno Medéres. Em Éfeso, foi uma das 7 comunidades messiânicas da Ásia, citadas nos livros bíblicos de Apocalipse. O Evangelho de João pode ter sido escrito na cidade, mais uma vez lembrando, onde também se encontra um grande cemitério de gladiadores. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade de 25 mil espectadores
de uma população total, estimada em cerca de 400.000 a 500.000 habitantes. Era a quinta mais populosa cidade do Império. Também em Éfeso surgiram as condições para uma mudança fundamental no pensamento do Ocidente. Durante os séculos 7 e 1 a.C., Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são berços da filosofia. Em 133 a.C., Éfeso foi declarada a capital da província romana da Ásia, mas pesquisas arqueológicas revelam que Éfeso já era um centro urbano antes de 1000 anos antes de Cristo, quando era ocupada pelos jônios. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade. É declarado a Ártemis o maior templo nela encontrado por arqueólogos austríacos, ao lado do templo de Ártemis, com 80 metros de comprimento e 50 de largura, foram encontrados suntuosos palácios romanos. Outras descobertas incluem uma bela casa de banho de mármore com muitos quartos, a magnífica biblioteca de Celso, a catacumba dos 7 adormecidos, onde foram encontrados centenas de locais de sepulturas, e um templo dedicado à adoração ao imperador. Ali havia uma estátua de Domitiano, o imperador que exilou João o Evangelista na ilha de Patmos e perseguiu os cristãos, como é comum praticamente em todas as cidades ao redor do Mediterrâneo. Também Éfeso acumulava em sua tradição traços religiosos orientais, egípcios, gregos, romanos e judaicos. O antigo geógrafo Estrabão, que viveu de 64 a.C. a 25 d.C., descreveu-a como o maior centro comercial exterior que havia na Ásia. Assim descreve a Geografia 12, de 8 a 5. Os arqueólogos encontraram uma inscrição em pedra, talvez erigida por ordem do imperador, que premiava Éfeso como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Nos tempos apostólicos, Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu. Paulo de Tarso e João Evangelista pregaram na cidade. A igreja que havia em Éfeso no fim do século I depois de Cristo foi uma das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, juntamente com Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Filadélfia, atual Axerri, e Laodiceia, no Líbano. A cidade também foi sede dos concílios, o primeiro e o segundo concílio de Éfeso. Nela se localizam ruínas basílicas de São João, o teólogo. E temos também a mitologia. De acordo com Fredericis de Leros, citado por Estrabão, Éfeso, ocupada pelos cários, pelos lélegos, e quando houve a migração dos jônios para a região, a cidade de Éfeso foi fundada por Andrócio, filho legítimo de Codro, o líder dos jônios, que expulsou os cários e léleges, e Éfeso tornou-se o local do palácio real dos príncipes dos jônios, e a cidade ainda era governada por seus descendentes à época de Estrabão. Antigamente, Éfeso também se chamava Esmirna, do nome amazona Esmirna, que havia
tomado posse de Éfeso. Porém, mais tarde, Esmirna foi fundada por habitantes de Éfeso. Entendemos, irmãos? E essa é a história que nós temos de uma cidade, que hoje é a atual Turquia, que está registrada na nossa Bíblia, nas Escrituras, e também nos livros históricos, na geografia e na história mundial. E hoje nós podemos fazer visitas e olha o que nós aprendemos, tá? Isso vem a ser guardado no nosso coração para que a cada dia nós venhamos aprender mais e mais, porque nunca sabemos tudo. Nós vivemos e aprendemos uns com os outros e com a história e com a arqueologia. E também sem se esquecer do livro mais importante, que é as Escrituras. Amém? Deus abençoe cada um. Um bom dia para vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Curta, compartilha e se inscreva. Vida que segue. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.